Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui para mais um bate-papo. Eu quero saber se você que está nos assistindo já se inscreveu nesse canal, gente. Por favor, custa nada nessa vida. Já se inscreve, deixa seu joinha, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto. E o intuito desse canal é partilhar informação gratuita e de qualidade com o máximo de famílias possível. Então, me dê essa força, né, para que a gente vire uma grande rede de apoio. Eu conto com a participação de vocês, tá bom? Falando em rede de apoio, quero falar para vocês do meu grande apoio aqui do canal, que é o IEPSIS, Instituto de Capacitação de Pais e Profissionais sobre Autismo e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando para vocês o QR Code aqui, para vocês acessarem e dar uma olhada, né, na gama de conteúdos que tem e de cursos. Tem cursos mais pontuais, mais curtos, né, cursos livres, e também tem cursos de pós-graduação, pós em análise do comportamento, pós em pedagogia. Então, não deixem de conferir, tá bom? Agora vamos para o nosso bate-papo de hoje. Eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz de recebê-lo. Ele tem grande prestígio na nossa comunidade, porque já tem muitos anos que ele tem feito um trabalho de formiguinha, né? E, assim, daqueles de bastidores mesmo, sabe? Daqueles que ninguém recebe nada por isso e que ele tem feito para ajudar muitas e muitas e muitas famílias. Eu falo que quando a gente é mãe, quando a gente é pai, eu acho que brota na gente já esse senso de coletividade, né? De entender que o autismo vai muito além, né, da nossa família, e de que as coisas só vão mudar na coletividade, né? Então, isso aconteceu com ele também. E, de alguma forma, ele entendeu que ele precisava fazer algo além do que ele vivenciava na família. E o jeito que ele encontrou foi pelo perfil do Autismo BR, que é um dos grandes perfis que a gente tem na nossa comunidade, e partilhando informações ali gratuitas para conscientizar, para trazer esclarecimento, para diminuir o tabu, o estigma do autismo, dos transtornos neurodivergentes que a gente tem, né? Então, eu fico muito honrada. É a primeira vez que eu estou conhecendo ele pessoalmente, mas há anos que eu bebo dessa fonte que ele traz ali. E é uma das pessoas que me inspira. Porque quando eu criei o meu perfil também, e depois muito ali na frente, quando veio o canal, também é da mesma perspectiva, de partilhar, de levar informação segura, né? E de fortalecer essa nossa rede de apoio. Então, recebam com muito carinho Fernando do Autismo BR. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Mirela, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você. É uma honra muito grande, viu? É muito prazeroso estar aqui com você aqui e trazer um pouquinho mais aí da minha vivência no autismo aí para o pessoal aqui no YouTube. Por muito tempo eu não soube qual que era a sua carinha, né? Não aparece muito lá no Instagram. Lá eu faço assim, vocês apareçam e eu diminua, né? Cresça, e aí eu desde 2017 tenho esse perfil, né? E bem o que você falou mesmo, trabalho de formiguinha, que foi aquela questão de você conseguir ganhar seguidores mandando mensagem um por um. Lá no começo, tinha uma meta de 25 seguidores, 25 pessoas por hora, eu mandava mensagem. Chegava
em 10 horas dava 250 pessoas que eu mandava mensagem. E eu tinha uma meta, tipo, 10% dessas pessoas tinham que me seguir no dia. E aí foi assim que eu consegui chegar no primeiro ano com 20 mil seguidores. E aí do segundo ano em diante eu já não precisei fazer mais isso, aí foi sozinho. E foi no orgânico, né? Foi no orgânico, Foi Nunca no teve orgânico. negócio de sorteio, nem de bot, nem de fake, nada disso, entendeu? Foi mesmo trabalhoso no começo, porque você tem que mandar mensagem um por um ali, porque eu ia na hashtag autismo, pegava os posts mais recentes, e ali na questão ali da pessoa que acabou de fazer o post, quem acabou de curtir ou comentar, ela tá online no Instagram, porque ela acabou de comentar ou curtir aquele post. Aí eu ia naquelas pessoas e mandava uma mensagem no direct, perguntando se ela não gostaria de seguir o Autismo BR, de conhecer um pouco sobre o Instagram, sobre o autismo. E aí eu fazia isso com 25%, 25 pessoas, para ter essa porcentagem que eu falei. Para não dar a questão de automação e eles restringir a minha conta do Instagram naquela época, né? Ela era um pouco mais maleável o Instagram sobre isso. E aí eu consegui, no primeiro ano 20 mil, depois foi para 40 e foi subindo aos poucos. Hoje tá com quantos seguidores lá, Paty? Hoje 1.300.000. 1.300.000. É. É muita representatividade, assim, e é muito legal pensar que você alcança tantas pessoas, assim, é uma página muito grande, muito grande. É a maior, assim, hoje é a maior no mundo de autismo. E, assim, Mirella, muitas vezes eu posto lá coisas, às vezes, que não é sobre autismo. Por quê? Porque eu quero atingir outros nichos para as pessoas conhecerem sobre o autismo. Porque a gente sabe que muita gente nem sabe o que é autismo, só vai saber o que é autismo depois do diagnóstico. Sim. Né? Então, por exemplo, eu pego lá um vídeo de nostalgia da década de 80 e 90, né? Aí eu posto lá. Qual é o público que eu tô atingindo com esse vídeo de nostalgia da década de 80 e 90? São pessoas com 40 a 50 anos. Então, que é bem o nosso público. E são os futuros avós, né? Porque você pega as próximas gerações de autistas, são os avós. Aí, esses, vendo lá no autismo e começando a seguir o Autismo BR, por ter visto um vídeo de nostalgia, ele vai ver um vídeo do Dr. Paulo Liberalesso falando sobre o diagnóstico. Sim. E através disso ele, ó, que legal, né? Tipo, ele vai ver um vídeo do Lopes, né? Falando sobre psicologia. Ver o seu podcast, entendeu? Falando sobre autismo. Ver a Carla falando sobre jurídico. Então, assim, dessa forma eu consigo atingir. Sim. Né? E aí, não é só sobre década de 90, nostalgia, eu coloco também humor, coloco também mundo PCD, não só autismo. E junto com isso vem a vivência das famílias de autistas, que eu coloco lá. Como o Dudu, coloco os filhos da Cris, que é o Chiquinho e o Charles, coloco a Nina, e assim, e todos os autistas. Já passaram mais ou menos uns 400 autistas lá no Autismo BR, assim, de postagem e tal. Sim. E já tem hoje em dia 7.500 posts, fora os que eu arquivei, que tem mais ou menos uns 5.000 arquivados, então. Nossa! Já chegou a mais de 12.000 posts feitos no Autismo BR. Olha só, Fernanda, é muito trabalho mesmo, né? Entendeu? Aí a média, assim, de 6 posts por dia, na época, né? E aí, tipo, a gente dá aquela limpada, né? Tipo, de 7 anos, né? E aí as pessoas olham e falam, nossa, nem sabia que o Autismo BR tem 8 anos, assim. Eu falei, já tem 8 anos já. Sempre você que cuidou? Sempre eu cuidei. Sempre você que cuidou da página. Uhum. É muito trabalho, gente. É muito, muito, muito trabalho. Não sei se as pessoas têm ideia do tanto que demanda, assim. Porque eu mesma, eu não tenho ajuda, né? Com as redes, eu não tenho ajuda com o canal, nada. Então, assim, a gente vem aqui, grava. Então, a gente está aqui no estúdio. Vai ter aqui a gravação bruta e eu tenho os meninos que vão soltar no YouTube. Ponto. Eu que faço os cortes,
eu que vou fazer as postagens. Só que eu não tenho ajuda. Eu moro em São José do Rio Preto, né? E eu tenho meus pais que moram próximo de mim, então eu tenho esse auxílio dos meus pais. Mas é um auxílio pontual. Meus pais não criam meu filho. Meu marido também trabalha fora, ele é o único mantenedor da família, que eu parei de trabalhar para cuidar das estimulações do Arthur das terapias e tal. Isso. Hoje o Arthur eu posso deixá-lo lá, por exemplo, para vir aqui gravar, que é algo que eu, anos atrás, eu não imaginava que a gente chegaria nisso, né? Então, a gente foi alcançando essa independência, assim, para que eu pudesse hoje ter isso, poder viajar, poder com o canal, poder ir em congresso, algo desse tipo. Mas demanda muita logística. Eu não tenho quem me ajude, por exemplo, com a casa. Então, eu moro numa casa, essas casas antigas, grandes, quintalzão, com 2 cachorros, 2 hamsters, com meu filho. E aí eu tenho ajuda com a moça que faz faxina na minha casa uma vez por semana, mas o resto, Fernando, sou tudo eu. Sim. Que lavo, não vou falar que eu passo, que é mentira, eu uso amassado mesmo. Mas... Compra dry fit. Ai, Deus é mais. Só, né? Mas, enfim, os serviços domésticos, as coisas do Arthur. Então, as estimulações, as mochilas, coisas da escola, as tarefas, levar para a escola, buscar da escola, levar, se tem o Kung Fu, se tem a terapia, se tem... Sou tudo eu. Sim. As coisas do canal, sou tudo eu. O meu Instagram, sou tudo eu. Eu não tenho equipe, eu não tenho assessoria, eu não tenho nada, não tenho. Então, sou eu. Minha mãe me auxilia uma coisa ou outra ali, vai me auxiliar, mas sou eu. Eu fico muito sozinha com o meu filho. Meu marido trabalha fora. Sou eu. Sim. Eu não tenho, tipo, não, sou eu. Então, às vezes, eu vou ali, eu posto 10 coisas num dia. Aí eu sumo 20. Largo todo mundo no vácuo, não consigo responder ninguém. Não, direct a gente não responde. Como vai responder? Não tem como, né, Mirella? Não tem. Nem meus amigos e nem o pessoal, e nem no meu WhatsApp, não consigo suprir. Então, é muito esforço. Eu vim pra cá, deixei o meu filho lá, daí meu marido não tá trabalhando para poder estar ali. A minha mãe tá lá também, ajudando, só que ela também já tá vindo aqui para São Paulo para acolher minha irmã, que tá com o nenê também. Então, minha mãe tá lá, mas já tá vindo para cá também. Então, eu já tenho que voltar. Eu voltando, meu marido já viaja para trabalhar, eu já assumo tudo de novo. É aquele caos, um caos programado, mas é o caos, né? Caos organizado. Caos organizado, isso. Mas, assim, a gente tá sempre tentando equilibrar todos os pratinhos, né? Fazer as coisas acontecerem. E você manter uma página, alimentar essa produção de conteúdo, alimentar ela sempre, ainda que você não produza, mas você manter ela sempre com postagens e respostas, aí você vai colocar os textos. Cara, isso é insano. É um negócio que vira e mexe, eu fico, cara, onde eu fui amarrar meu burro? Hoje em dia a inteligência artificial ajuda a gente um pouco, né? Na questão de criar legenda, de criar alguma coisa assim do tipo, né? Mas não totalmente ainda. Você é bom nessas questões. A gente cria o prompt, né? A gente coloca lá, por exemplo, a gente escreve lá, ó, o post vai ser sobre tal coisa, sobre tal assunto, eu quero que você crie uma legenda de tal forma, seguindo uma linha de tal tom, entendeu? Então você cria o direcionamento, aí ele vai criar a legenda para você. Aí você fala, ó, não gostei de tal ponto, desse ou daquele. Altera pra mim. E ele vai mandando pra você. Até a hora que você vê que tá do jeito que você quer. Aí você vai e coloca. Entendeu? Mas isso também demanda tempo. Demanda que você saiba, inclusive, usar esses aplicativos de tecnologia. Sim, é verdade. Com certeza. Tudo isso, assim. Mas é que nem aquela questão do direct. A gente não consegue responder, por exemplo, com 1.300.000 seguidores. Vamos falar que nem 0,5% mandasse mensagem pra mim. No mês, eu tô falando, não tô falando nem no dia. 0,5% de 1,3 milhão, entendeu? Vai dar quanto? 6 mil pessoas? Como que eu vou responder 6 mil pessoas? Não tem como, entendeu? Eu não dou conta do meu, tem 40 mil seguidores, eu não dou conta. Então. E ainda, assim, também não tenho a menor estratégia de criação de coisa. E também, se fosse maior que isso, eu já não dou conta disso.
Se fosse maior do que isso. Tipo assim, se eu impulsionar o negócio ficar ainda maior, eu não tenho estrutura para receber, entende? Sim, eu compreendo totalmente. Não dá. Do jeito que tá, eu não consigo. É complicado. Então, deixa assim, vou fazendo conforme. E aí a gente tem que filtrar, né, Mirella, o que a gente vai postar, o que a gente não vai postar, se tem a ver com autismo, se não tem, se tá a ver com a ciência ou não. Perfeito. Né? Se tem fake news ou não é. Isso. Então, assim, é muito criterioso. A gente tem que ter uma responsabilidade por trás, é muito trabalho, gente. entendeu? É muito trabalho. E é legal isso que você falou de pensar em atingir outras camadas, porque foi justamente o que eu pensei quando eu criei recentemente esse quadro aqui no Outspot, que eu criei o quadro do Furando a Bolha. Então, uma vez por semana, né, eu tenho tentado fazer entrevista com pessoas que não tem nada a ver com autismo. É uma playlist de entretenimento, então qualquer coisa em tese, mas fora da bolha. E a intenção é justamente essa, porque eu tinha exatamente essa sensação de ficar correndo atrás do próprio rabo, só falando nós entre nós mesmos, e uma estagnação de assunto. Sim. A gente já sabe a nossa situação, a gente já sabe o que a gente precisa, mas a gente só fica falando entre nós. E a gente precisa conseguir ampliar, abrir pontos, criar conexões com o pessoal que não sabe também, com outras comunidades, né, para que a gente consiga estender os nossos direitos, senão a gente fica estagnado. E aí o que acontece? Por conta dessa questão de a gente furar a bolha, a gente acaba recebendo até seguidores que são famosos que a gente nunca imaginaria que estaria seguindo uma página sobre autismo, que nem o Pericles me segue. Que legal. Você quer o cremosinho lá, que me segue. Aí você tem o Garro, o jogador do Corinthians, me segue, manda mensagem. Então, assim, são vários pontos ali que às vezes as pessoas não tem nenhum autista na família, mas acaba seguindo, entendeu? Tem pessoas também, artistas, que tem pessoas autistas na família que seguem. Mas eu tô falando aí de pessoas que nem tem nenhum autista no núcleo. Não tem uma conexão. A Valentina, que era do Ratinho, me segue, entendeu? Então, assim, são pessoas assim que não tem nenhum autista ali no convívio, mas segue por quê? Porque gosta, né? Quer conhecer, ter uma informação, entendeu? Isso é muito, muito importante pra gente. Que a gente comece a se conectar, né, com outros nichos. Né? E para que a gente consiga fazer essas pontes. Porque, ultimamente, na verdade, acho que muito do discurso mais inflamado, né, da nossa comunidade, acho que a gente foi quebrando pontes, na verdade. Né? A gente foi criando brigas, assim, foi criando, assim, segregando. Né? Acho que, em tese, essa questão de inclusão que a gente quer que ela aconteça e deve acontecer, mas a forma como ela tá... Não na goela abaixo, né? Não na goela abaixo e não do jeito que tá, que não é o que a gente está brigando por isso, né? Mas essa inclusão escolar, entre aspas, do jeito que tá, que não é nem de longe o que a gente precisa, não é o que a gente tem pleiteado, mas é o que o governo tem... colocado goela abaixo de todo mundo, que não tá bom pra ninguém dessa forma, isso só tem afastado mais a gente. Tem feito, assim, as escolas não quererem a gente ali, as outras famílias não querem os nossos filhos ali. As outras famílias acabam gerando um certo... Uma hostilidade. Porque por que aquela criança... Meu não filho quero, não, exato, não é porque que ele tem direito ou não, ou então, porque tem um amiguinho autista batendo no meu filho, eu não quero, aí, pela falta de informação sobre o autismo, a família às vezes não tem, entendeu? Exato, você vai... A situação tá o caos generalizado. Tá. Né? Então, isso só tem afastado. Então, a gente... E não tem nada a ver com o que a gente está pedindo, né? Porque a gente não quer isso também. E o que mais sofre é o autista que não conhece nada. O autista nível, que nem o Dr. Paulo fala, um autista de até menos de 5 anos de idade diagnosticado não é nível 1 de suporte
Nem Não. aqui, nem na China. Nem Né? aqui, nem na China. Não existe isso, né? De Entendeu? criança pequena diagnosticada com autismo, não tem o autismo leve, entre aspas, Eu não né? lembro agora a porcentagem, mas quantos desses têm deficiência intelectual? Sim. Não sei se é 40% ou se é 60%. É uma incidência muito grande, né? É. Então, muitas desinformações, né? E tudo isso só segrega mais. Só. Então, a gente tem que, assim, a tática precisa ser revista urgentemente, né? E a gente precisa, de novo, criar outra forma de criar E o pontes. plano de ensino individualizado, que não se é falado, não é debatido. Então, Entendeu? Porque como que você vai com uma criança com deficiência intelectual numa sala de aula de quarta série? Como que ela vai... Você vai dar o mesmo tipo de matéria para ela que todo mundo da sala? Por exemplo, uma equação de primeiro grau. é ridículo, Como que ela né, vai saber gente? fazer Para. isso? Isso é surreal, né? Entendeu? Como que ela vai chegar numa sexta série e ela vai saber como faz uma fórmula de química? Entendeu? E vai dar a mesma coisa para essa criança que para as outras crianças. Você tem que ter um plano de ensino individualizado para que ele ali esteja ali incluso dentro da sala de aula ali, né? E hoje em dia você não vê ninguém falando sobre isso, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, você vê escolas aí no exterior que trabalham em cima do hiperfoco do autista. E aí acaba que ele acaba sendo incluso porque ele acaba sendo até às vezes o melhor da turma, entendeu? Você não vê isso acontecendo hoje em dia no Brasil, Não. né? Aqui é tudo ao contrário, né? Aqui, assim, ao invés do sistema escolar trabalhar em cima dos pontos fortes do indivíduo, não. Fica massacrando aquele indivíduo em todos os pontos fracos que ele tem, né? Então, você vai lá, pega aquela criança, vê em tudo que ela tem de mais dificuldade e fica ali macetando aquilo. Assim, além de ser tortura, aversivo, terrível. Isso eu não tô nem questionando a deficiência. Não. Isso qualquer indivíduo. Qualquer um. Isso lógico. qualquer um, né? Pensa, sei lá, olhar para você e falar assim, nossa, o que você mais detesta, assim, de matéria? Pega qualquer criança. Eu não gosto de, sei lá, matemática. Então tá. Então agora nós vamos pegar matemática. Esse ano, 2025, nós vamos pegar intensivo. Olha que legal. Só potência. Vai fazer só potência, só MMC. Não, mas eu sou muito boa em redação, eu sou boa em literatura. Não, mas isso aí... Esquece, nós vamos pegar naquilo que você não sabe. Qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. A menina ou o menino, sei lá, voaria, então ele é bom em literatura, ele é bom em redação. Em vez de você pegar aquela potência dele e trabalhar aquilo, e fazer ele ser incrível, e a partir disso ramificar e descobrir de tudo você pode extrair dele, não. Vamos fazer uma tortura com ele. Vamos pegar aquilo que ele tem mais dificuldade, fazer ser... Aquele ano ele vai associar a escola com o pior ano da vida dele. Ele vai querer fazer tudo, menos ir para a escola. Isso. E ele vai sair da escola sem saber a matemática. Vai. Acabou. Ele vai terminar, ele não vai querer mais relar naquilo, ele vai continuar com dificuldade. Aquilo vai trazer várias questões psicológicas, ele vai continuar se sentindo ruim, incapaz. Porque você pegou uma coisa que ele tem um prejuízo. Eu não estou dizendo que não... precisa tirar a matemática dele. Não, mas adaptar. Você vai adaptar, só que aí você pega os pontos fortes dele e lança luz nos pontos fortes. Sim. E adapta, né, o que ele tem dificuldade e vai levando. É o que todo mundo deveria fazer com todos os indivíduos. Simples assim. E hoje em dia ainda acontece o que é de antigamente. Quando você lembra, quando você estudava, eu estudava, a maioria das vezes era o quê? Decoreba. Né? Vai fazer escola, vai fazer uma prova, vamos estudar um dia antes. Não lembra que era assim? Sempre A assim. gente estudava um dia antes a matéria, por exemplo, a história lá, vamos descobrimento do Brasil, vamos estudar aqui qual é o dia do descobrimento do Brasil, tal dia. Qual é o dia do índio, tal dia. E aí você decorava tudo aquilo lá, fazia a prova, quando passou 3 dias, você esqueceu tudo. Entendeu? Não é essa... tem que mudar o estilo de ensino de uma forma que a pessoa realmente aprenda e leve isso para a vida. Para a vida. Entendeu? A decoreba só vai prejudicar e muitos autistas acabam tendo uma grande dificuldade nesse estilo de ensino.
Porque Entendeu? primeiro que não faz sentido. Não faz. E geralmente, né, o indivíduo autista, ele busca uma razão, uma função naquilo. Então, quando já não faz sentido, você já, além de não ter um engajamento, não tem uma lógica. Não. E aí aquilo já fica bagunça, fica solto, assim. Você já não entende o porquê. Aquela informação fica solta, né? Sim. Então, você não consegue fazer uma engrenagem daquela... É algo roteirizado, entendeu? Isso. Dá um sentido para a situação. Um sentido. Então, você pega, por exemplo, hoje em dia, esse pessoal que tem no YouTube, por exemplo, o Sérgio Sacani, Sim. né? Por que todo mundo quer assistir o Sérgio Sacani falando? Porque ele fala o conceito, ele traz toda a explicação e passo a passo do que está acontecendo. Então, você consegue ali guardar aquela informação. Você consegue querer, olha que legal, quero saber um pouco mais. Aquele meteoro, ele é feito rochoso, ele é por isso e daquilo. Isso prende a atenção, principalmente do autista, porque ele vai criar um hiperfoco em cima disso. Só que, hoje em dia, no ensino público não tem isso, entendeu? Eu vejo que não tem isso. Não tem, não é nem só no ensino público, não. Não, qualquer tipo de ensino não tem. Não tem. E veja, é muito diferente decoreba, que é isso de, no dia antes, informações soltas somente para a prova, do que a questão da memorização. Sim. Memorizar é muito importante que a gente memorize coisas, que a gente treine a memória, esse encadeamento de informações, isso é muito importante que a gente faça dessa forma, né? Agora, essa questão dessa decoreba, que não faz sentido nenhum e que no dia seguinte você já nem lembra mais, isso que é desconexo, né? E isso não traz a potencialidade de ninguém à tona. Não. É simplesmente para aquele teste... Só para conseguir a nota para passar de ano, só isso. É só para aquele teste e ponto, né? Então, é meio que parece que é feito para todo mundo fracassar mesmo, na verdade. Isso é estrutural. Se você pegar isso daí, desde a primeira série até a faculdade. Na faculdade tem muito disso também. Tem, entendeu? muito disso também. Agora, por que o pessoal procura cursinho? Porque no cursinho segue essa linha que eu tô te falando. Do roteirizar, de a pessoa aprender realmente o que tá acontecendo. Entendeu? Aí que nem as regrinhas do português, os usos dos porquês, o predicado, adjetivo e tal, a pessoa só decoreba lá na época e depois esquece, entendeu? Se você chegar hoje em dia, parar ali na Avenida Paulista e perguntar como que é feito 4 usos dos porquês, você vai ver o que vai acontecer, quantos que vão acertar. Não, o pessoal hoje em dia... O Lucelmo teve um episódio que a gente estava falando sobre a educação. E ele trouxe uns índices que agora eu não vou lembrar. Mas os índices, assim, de analfabetismo, mesmo de pessoas que estão na escola, é surreal. Sim. De pessoas que estão escolarizadas. E que só vão passando, assim, mas é porque não tem o aprendizado. Então, e aí, trazendo isso pro autismo, o que eu bato na tecla que tá errado? Essa questão da decoreba, essa questão de você obrigar o aluno conseguir uma nota para conseguir passar, e deveria ser diferente. O aluno, ele está aprendendo realmente, entendeu? Ele está no nível dele que ele pode chegar, entendeu? Então, por exemplo, um autista que tem deficiência intelectual, ele consegue já fazer uma frase, ele consegue ali ler uma pequena sentença, ele consegue escrever o nome dele, ele atingiu esse objetivo? Ok, beleza. Ele consegue fazer numerado do 1 ao 10, do 11 ao 20, coisas que ele vai utilizar no dia a dia dele, funcionalmente, na autonomia dele. Tudo bem, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas querem jogar muita informação na cabeça da criança autista ali na formação escolar, tipo de 7 até 14 anos, mas tem que ver o que vai acontecer na prática dele no futuro. Sim. Então eu penso mais ou menos isso. Eu não sei
qual que é a sua opinião, mas eu Não, acho que é dessa forma. Sim, perfeito. Entendeu? É. O que ele vai usar realmente na autonomia dele, entendeu? O que vai ajudar ele realmente. Porque se você não trabalhar, que nem a gente tá falando, o potencial dele, e você começar a trazer muita informação física, química, biologia, claro que é importante. Mas às vezes, será que ele vai conseguir compreender e ele vai perder ali na questão da neuroplasticidade lá que a gente fala? Entendeu? Sim, sim. Exatamente. É a mesma coisa você pegar isso de ser ensinos úteis, Sim, né? útil para a vida. Exato. Então, você tá ali, aquela criança é não verbal, você tá pegando essa parte da neuroplasticidade, você tá ali fazendo ensino de comunicação alternativa aumentativa. Então, a criança já é resistente, já tem... tá todo mundo muito engajado, requer muito esforço para a criança para conseguir se adaptar àquele método de comunicação alternativa. Você está selecionando algumas palavras e imagens para colocar naquela prancha de comunicação alternativa. Aí você vai olhar a seleção de coisas que tem, aí tem ali um rinoceronte. Gente... Qual a chance de, no dia a dia, aquela criança se deparar com um rinoceronte? Você tá de brincadeira comigo? De todas as coisas do dia a dia daquela criança, você escolhe o rinoceronte, minha senhora. Você achou mesmo relevante? Assim, sei lá, o gato, o cachorro, não sei. Assim, na atividade de vida diária dela, porque você tem que selecionar. Né? De novo, prioridade. Eu vou dar um exemplo para você. Coisas úteis. Hoje, se você chegar num autista que tem um nível 2 ou 3, ou que tem um deficiência intelectual e dar uma nota de R$200 na mão dele, o que você acha que ele vai fazer? Ele conhece aquele papel ali? Não sabe. Quem que vai ensinar aquilo para ele? Então, se você chegar e ensinar para ele, ó, isso aqui você vai comprar o que você precisa, o que você quer comprar? Você quer uma bola? Você quer isso? Aquilo? Você está levando ele, direcionando ele para a autonomia dele na vida. perfeito. Você entendeu? Hoje em dia é falado sobre isso? Ninguém Não. fala sobre isso. Se você der uma nota de R$100 para um autista ou de R$200, o que ele vai fazer? Entendeu? Ele conhece aquilo? Aí que nem você vai julgar o autista por ele ou rasgar ou fazer alguma coisa? Não, você tem que ensinar para ele, ó, você vai fazer isso e aquilo com aquele dinheiro, vamos lá, lógico. pega o autista, vamos levar ele até o mercado, vamos comprar, quando tiver uma excursão escolar, vamos fazer todo mundo aqui uma educação financeira, mostrar como que é, passar no guichê. É feito isso? Não é, Perfeito, Mirella. seu exemplo, perfeito. Daí, se ele rasgar, o pessoal vai falar, tá louco, tá rasgando dinheiro. Até eu vou achar meio unicórnio, porque nota de R$200 vai ser um negócio meio unicórnio, até difícil. Acho que até o como que fala? O caixa vai estranhar. Né? Mas assim, justamente, gente, assim, as pessoas às vezes são tão engessadas, às vezes a gente se depara com profissionais que leem a teoria da coisa e são tão engessados assim e não tem uma visão prática do tipo, o que eu faço com isso, querido? Sabe, você está dando a fórmula de Bhaskara para uma pessoa que não vai ter utilidade com aquilo. E assim, gente, tempo é cérebro, sabe? A gente fala tempo é dinheiro, também, mas tempo é cérebro para esses indivíduos. Então, você precisa otimizar o tempo de aprendizado, a energia, sabe? Como colocar um tênis. Sabe? Entendeu? Então, assim, poxa, otimiza o tempo daquela família, a energia. Não fica gastando o nosso tempo com coisa idiota, cara. Eu sem tempo, irmão, para essas coisas. É que, assim, me veio muito isso na cabeça dessa prancha com o rinoceronte. Mas, para mim, assim, por exemplo, um exemplo muito básico, esse que você deu do dinheiro. E se você pegar essas pastas de comunicação alternativa que a gente vê da meninada, o tanto de imagem. Por que não tem uma sem AVD na escola, função. uma matéria? Exato.
Isso daí é urgente Meu ter no Deus. ensino público hoje do Brasil. Presta atenção no que eu vou falar. Hoje é urgente no Brasil ter, hoje, no ensino público do Brasil, a AVD. Uma matéria sobre AVD. A atividade da vida diária. Por quê? Ali todo mundo vai estar junto aprendendo como que ajuda em casa, como que faz isso, como que faz aquilo. Higiene pessoal, cuidado, seu papel em casa para ajudar nas atividades, autonomia. E isso não tem, entendeu? Claro que a gente não está transferindo a questão para o professor aprender, ensinar como educar uma criança. Não é isso que eu estou falando. Mas ele precisa ter uma certa autonomia, ele precisa fazer isso para a vida, entendeu? E aí eu acho que seria legal ter uma matéria sobre a AVD. E hoje em dia não tem na escola, entendeu? Na minha opinião. Não, eu concordo, porque às vezes o pessoal gasta um tempão fazendo umas atividades tão cheia de frufru, tão cheia de coisa, mas que são inúteis no dia a dia. Não tem aplicabilidade. Simples assim. Sim. Antigamente não passava aquele... na minha idade você deve lembrar. Quando aquela sessão de cinema que tinha na escola, passava aquele filme do Charlie Chaplin lá, lembra? Fazendo como fala? Que era... A fábrica lá e tal. Como que chama mesmo aquele filme? Eu esqueci. Estava tentando lembrar. Mas é Então, icônico, mas né? assim, que era em linha de produção, né? Linha de produção ele e tal. fazendo na fábrica lá. Então, ali era um caminho que já poderia seguir para direcionar para a vida, entendeu? Mostrar, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo como que funciona antigamente, hoje em dia é dessa forma, vamos começar a direcionar vocês e tal. Então, assim, era um caminho que poderia já direcionar para a autonomia, entendeu? Tempos modernos, não é tempos modernos, agora eu fiquei assim com o nome. Quem souber aí coloca o nome do filme do Charlie Chaplin. Toda a escola passava esse filme aí. Ajuda os universitários de plantão aí, coloque nos comentários. Ô, Fernanda, a tua história com o autismo começa quando? Então, minha filha, ela nasceu em 2014, né? Ela nasceu cansada, minha esposa teve bolsa rota e tal. E aí a gente viu que ela não ficava sentada ainda certinho, tinha mais molinha e tal. E aí com 1 ano e 6 meses a gente foi num aniversário e falaram pra gente, eu acho que ela é hiperativa. Aí eu comecei a pesquisar no Google, colocando cada coisa que eu via nela, né? E aí começou a mostrar que era autismo. Então ela se esconder embaixo das mesas, ir dentro do guarda-roupa para querer fazer cocô, xixi, entendeu? Ela tem hiperatividade, enfileirar as coisas, né? Girar a rodinha. Então, assim, aquele autista clássico mesmo dela, né? E ela é um nível 2 ou 3 de suporte, né? Então, ela teve autismo de regressão. Tá. Então, ela começou a ter as palavras e tal. Ter aquela questão de eu estimular ela mostrando no Google os objetos para ela verbalizar e guardar. Então, eu tinha uma meta de 5 objetos por dia, eu mostrava no Google para ela e fazia ela decorar ali, aprender, né? E aprender também. Então, aquela bola e tal. E aí, no final, ela já sabia umas 600 palavras. Só que aí ela começou a regredir, perder isso, entendeu? Então, ela chegou a nomear alguns objetos. Sim. Começou a nomear colher, garfo, levava para ela em casa, mostrava. E aí, quando foi esse 1 ano e meio, eu comecei a pesquisar na internet aonde que eu poderia levar local gratuito. E eu achei o CAPS, né? Primeiro, assim, a primeira porta ali foi o CAPS, né? E aí, lá no CAPS, eu liguei lá para perguntar como funcionaria. Eles falaram que tinha que marcar um dia e eu vou lá pessoalmente. Aí já fui pessoalmente lá, eles acolheram, aí ela começou a fazer grupinho, aqueles terapia ocupacional de grupinho. Terapia ocupacional, em grupo, em tá. Grupo, E aí ficava ela com as crianças lá,
de instrumentos, tipo musicoterapia, só que em grupo lá, né? Tipo, sentado em roda. E os pais ficavam lá fora e a gente ficavam conversando entre a gente e tal. E ali que eu puxava a informação da onde eu ia buscar outras terapias para ela. Tá. Né? Com que frequência que ela ia lá no CAPS? Então, no CAPS, como é o ensino público, é uma vez por semana, 45 minutos. Tá. Né? Então, a gente... isso aí, mais ou menos, ela estava com uns 20 meses já, mais ou menos. Então, aí, 4 meses fazendo. Só que no CAPS, eles têm uma política deles lá de não querer dar diagnóstico logo de cara para não rotular a criança, entre aspas. Isso acaba atrasando o diagnóstico. É um absurdo. E acaba meio que prejudicando o desenvolvimento da criança, porque a gente sabe que ali naquela da neuroplasticidade da poda neuronal é onde que a gente vai sentir os maiores efeitos, né? Eu consegui ali buscar algumas terapias em clínicas e escolas, entendeu? Então, que nem tem uma de pós-graduação de psicologia que era aqui em Perdizes, em São Paulo, que eu consegui para ela, terapia ABA de 1 ano e meio, aí fazia 2 vezes por semana. Aí fui na FMU, consegui também lá fono, lá tinha musicoterapia, e aí lá a gente pagava um valor social. Tá. Né? Então ela fazia já 2 vezes lá, fazia o CAPS e fazia a FMU. Então na semana ela de 5 vezes na semana 4 ela ia em terapia, entendeu? E aí eu, por conta do CAPS querer atrasar o diagnóstico, comecei a buscar o diagnóstico pela UBS mesmo, né? E também no IPQ, Instituto de Psiquiatria lá do Hospital das Clínicas. Tá. Então aí eu comecei a fazer a avaliação neuropsicológica dela, né, que lá no IPQ faz. E aí eu passei com a doutora Cristiane Cobas, que é a mesma médica da Maitê Proença. Ela foi e diagnosticou, deu o laudo da minha filha, entendeu? Tá. E aí eu com o laudo, né, dela, e eu consegui o laudo também no IPQ, depois de fazer a avaliação e tal, e ainda fizeram o teste de QI, né, dela deu o limítrofe ali para a deficiência intelectual ali, né, entre a deficiência intelectual e a normalidade. Uhum. E aí... Mas tão novinha assim? Fizeram? Fizeram, porque eles fazem, acho que é uma tríade que fala, né, que é na avaliação neuropsicológica ali. Então, na fala, na atividade ali e na psicologia. Então, eles conseguem ali fazer o teste de QI. Aí eles fizeram, deu 79 o número. Naquela época? Naquela época. Você nunca mais refez? Ainda não. Porque é custoso, né? Se a gente for pagar. Sim. E para conseguir é muito difícil no SUS, né? Então, aí ela começou a fazer a terapia lá o ABA de 1 ano e meio. Só que é aquela questão, né, Mirella? Eles fazem só um curto período para poder trazer mais oportunidade para outras pessoas também fazer, né? Tá. Então, em clínica e escola é assim. Então, você faz 1 ano, aí você fez 1 ano, eles vão querer dar oportunidade para quem ainda não fez, né? E a gente tem que já ir procurar outro local, né? E aí, nesse daí de eu procurar outro local, eu achei a BADES. A BADES é uma associação que fica ali na Vila Maria, que cuida de autistas, crianças com síndrome de Down e tal. E lá ela começou a fazer o GIFA, que é o projeto lá do GIFA, que é um intensivão que faz. De segunda a sexta, dá umas 4:30 da tarde ela fazia lá. Tá. E aí atividades voltadas multidisciplinares, com fono, psicopedagoga, fisioterapia, etc. Tá. E eles têm por si só trabalhar mais o AVD, que é a atividade da vida diária, a autonomia e etc e tal. E aí ela ficou lá mais ou menos uns 4 anos, né? Dos 3 até os 7, mais ou menos 8. Aí de lá dos 8, aí veio a pandemia, né? Aí eles tiveram que ficar em casa, né? Por causa da pandemia, não podia ir nas terapias e tal. E ela começou a fazer uma vez por semana, né? E aí ela fazia uma vez
a BADS, né, que é a físio, que ela fazia lá. Fazia a sala de recurso na escola, que aí era 2 vezes na semana, sala de recurso. E depois ela fazia também da Unip, que eles vinham em casa, né, para fazer terapia. Então, durante 2 anos aí, agora, até o ano passado, ela fazia essa questão de o pessoal vir em casa fazer a terapia com ela, né. Então, assim, esse é basicamente a realidade do SUS hoje, né. Hoje em dia tem a PAI também, que tem nas UBSs e tal. E, assim, hoje em dia a gente sabe qual é a dificuldade do SUS, né? O tempo que é de demanda para você conseguir uma terapia fonoaudiologia na UBS. Às vezes as famílias ficam anos para aguardar sair uma vaga e você não pode esperar passar o tempo da neuroplasticidade, né? Sim. E aí, com isso, a gente tem que procurar outras alternativas. Ela tá na escola hoje? Sim, a escola ensino agora ela tá tarde, né? Que ela tá na sexta série, né? E aí agora eu sou daquela seguinte opinião: o autista ele acaba sofrendo a vida toda na escola. Eu vou explicar o porquê. Porque na escola é o seguinte: o autista entra na creche, da creche vai do 1 aos 3, aos 3,5 mais ou menos. Aí vem a EMEI. Então ele vai ter que mudar da creche, vai para uma escola nova, amigos novos, professores novos, ambiente novo e tudo. Aí fica na EMEI dos 4 aos 6. Aí vai para o ensino fundamental. Aí muda tudo de novo. Escola, ambiente, professores, colegas, etc. Aí fica lá do ensino fundamental, do 1º até a 5ª série. Aí muda de novo. Aí vai lá para o ensino fundamental 2. Que é o quê? Vai mudando de sala. Entendeu? Várias matérias, o professor fica lá naquela sala, eles ficam mudando, né? E aí já muda de ambiente também de novo, muda de professor, muda de colegas, muda de horário, muda de escola. Não muda de escola, mas muda tudo isso daí de novo. E aí que acontece? Aonde que o pai e a mãe do autista ficam mais preocupados? Onde que começa o bullying, Mirella? Não é na 1ª, 5ª série, não é pré, não é na EMEI. É nessa mudança de sala de aula que um aluno vai sair e vai começar a pegar no pé do seu filho. Entendeu? Porque o professor não está ali presente naquele momento. Ou quando tem uma aula vaga, às vezes o professor ficou doente e tal, não foi. E aí aquela aula vaga ali, quem que vai ficar olhando aquelas crianças? Entendeu? Então aí tem esse espaçamento do ensino fundamental 2 e no ensino médio a mesma coisa. Porque vai mudar a maioria do ensino médio à noite, né? Vai ter a questão das mudanças de sala. Então, assim, o jeito que está hoje em dia está totalmente... É uma tortura, né? Uma tortura pro autista, na minha opinião. Não. E você não está sozinho nessa. Por isso que a evasão escolar, ela é muito comum para autistas nível 2 e 3 de suporte. Na verdade, quando a criança vai ficando maiorzinha... E as escolas ligam falando o quê? Ah, seu filho não tá bem, vem pegar aquele mais cedo. E às vezes é o que? As crianças estão de boa lá. E às vezes a escola liga falando para ir pegar mais cedo só para quê? Para se livrar. Para se livrar, entendeu? E aí muitos pais acabam desescolarizando, né? Então, eu tenho muitas amigas que acabaram desescolarizando o filho. Homeschooling também, né? Que o pessoal faz. Eu não conheço nenhuma mãe ainda que vivencia. Você conhece? Você vive, tem? Então, eu escuto falar, mas assim, eu não conheço do tem meu... uma autista que eu vi que ela era homeschooling, acho que é Elisa Flammer, se eu não me engano o nome dela. Os que eu conheço das famílias tiraram e, enfim, tiraram por conta do o comprometimento da criança. Não iria, assim, a questão escolar era... conseguiram ali a alfabetização, enfim, mas aí focaram mais nas questões de autonomia e independência e a socialização, habilidades sociais foram sendo... deram continuidade em outros ambientes, porque a escola isso aí não era feito e também não era só
sofrimento para todo mundo. Sim, é um Bom, sofrimento grande. aí fala assim, mas não é obrigatório? Aí ninguém tá reclamando, ninguém foram lá pedir a criança de volta, nenhuma escola, tá todo mundo fingindo que não tá vendo. Enfim, Sim. segue o baile. Porque essa é a verdade, gente. Enquanto não estruturarem de forma adequada, a verdade é essa, ponto. Se o comprometimento ele é maior, teve alguns episódios que eu gravei com alguns autistas, que nível 2 de suporte, conversaram comigo e que estavam encerrando, fazer a formatura de, acho que é 9º ano. É 9º ano agora, né? Que até que termina o Fundamental 2. E aí tava assim, graças a Deus. E aí tava os pais também dizendo, nossa, graças a Deus. Aí agora também chega, esquece, encerra aí, né? Do tipo... Porque, assim, nossa, não tem uma paz. Cada hora é uma coisa. Então, assim... Aí você pega, por exemplo, pede o caderno da criança pra olhar. Que matéria? Às vezes o caderno veio em branco. Entendeu? Aí você vai numa... fazendo lá? Aí você vai numa festinha. Aí você vai... Todo mundo ensaiou. E a criança tá ali parada ali. Só na frente de todo... Assim, ó. Pode ver que é assim. Você vai lá numa festinha lá, que vai ter uma dança. Tá todo mundo aqui atrás. Seu filho tá aqui na frente, parado, fantasiado, mas não faz nenhuma coreografia, né? Aí, se você chegar numa festinha dessa e você levar... Vai você, sua esposa, seus filhos e tal. Manda alguém que a escola não conhece, né? Pode qualquer uma pessoa entrar. Manda essa pessoa que a escola não conhece. Fala, vai lá, só pra ver. Por quê? A sua filha não vai estar ali do seu lado 100%. Aí manda essa pessoa olhar como que está sendo tratado sua filha. Ou seu filho. Entendeu? Aí você vai ver a realidade. Por quê? Porque a gente não tem acesso, Mirella, 100% da sala de aula. Não, claro que não. Não tem, né? Claro que não. E aí, nesse momento que sua filha tá lá, na coxinha ali, né? E aí aquela pessoa que não tem o convívio ali da escola vai lá e vê, aí você vai ver a realidade. Será que tá mesmo incluindo? Ou se tá fazendo só pra, né? Só porque os pais estão vendo aqui, eu vou dar uma maquiada aqui. Você entendeu? Eu acho que, tipo assim, tem que ter uma troca entre a família e a escola, tipo, semanalmente. Não vou falar diariamente porque não tem como. Mas semanalmente, quinzenalmente, por que não chama a família na escola e fala, seu filho tá fazendo isso, isso e aquilo. Eu acho que pode melhorar isso, isso e aquilo. Será que não pode trabalhar isso em casa? Ou será que a gente não pode melhorar de alguma forma? E essas reuniões quinzenais ou até mensais não tem hoje em dia. Mas nenhuma escola chama a família. E poderia ser chamado, entendeu? É uma coisa simples de ser feita, pô. Não sei. Gente, a escola é a maior dor de não todas as famílias. Não estou criticando nos professores, entendeu? Sim. Eu estou não, a estrutura, a sistema, estrutura, sim. É o sistema ali, do que está acontecendo hoje. Até porque os professores, eles conseguem se virar com 40 alunos em sala de aula, eles são os menos culpados. Sim, sem dúvida. Entendeu? Eles têm 40 alunos em sala de aula. Dentro dessas 40 alunos, se cada 30 crianças um é autista, às vezes eles têm 2 autistas na sala de aula e não tem nenhum professor de auxiliar de sala. Não, a realidade é dura. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que é professora na escola pública lá em Minas Gerais. E ela falou, eu tenho 10 para 11 alunos. Ela falou assim, que tem diagnósticos variados. Tem uma auxiliar de sala que, assim, 0 preparo. Eu tenho que fazer todas essas provas adaptadas. Só que a escola não me dá estrutura nenhuma. Eu não ganho a mais por nada. Eu também não tenho... Então, eu tenho que fazer no meu final de semana ou à noite, além do... Tipo assim, eu não tenho uma carga a mais, ou... Enfim, não tenho uma estrutura fora para isso. Eu tenho que... um planejamento na escola que esteja inserido para que eu faça isso. Então, Não tem ferramentas do professor não, também, você né? se vire. E aí, ela tem as filhas dela,
que o marido também trabalha fora, e as filhas crianças pedindo também atenção, filhas pequenas. Ela falou assim, eu tô a ponto de ter um troço, assim, ela falou. Ela também usa o SUS, sem condição financeira também. Ela falou, eu tô assim, ela falou, você não tem ideia. Porque ela quer fazer, ela quer conseguir atender a todos, né? E ela falou, eu tô tendo um troço no final do ano, ela falando comigo. Falei assim, é a menor condição, eu não consigo. Porque não me dão uma estrutura para isso, né? Eu não consigo atender, já estou fazendo além do que eu posso, fora do meu horário, deixando minhas filhas aqui, tipo assim, de qualquer jeito, sem conseguir fazer as coisas pela minha família. Tipo, ela veio falar comigo chorando, um desabafo, assim, Sim, né? claro. Falei, eu não sei nem o que eu te falo, né? Amiga, Aí você pega o professor, ele tem que corrigir as provas fora do horário de trabalho, tem que fazer... Tudo, isso aí já tá... Então, Exato, já não bate a conta. Não Já bate. Aí, às vezes, é material escolar. Ele traz coisas dele que ele mesmo compra, entendeu? Não tem ferramentas que assim, o público dá, né? O governo dá. E aí ele acaba tendo que se virar nos 30 ali para conseguir... Uma panela de pressão para todo mundo. Entendeu? Fora que ela mesma, assim, tinha alguns que tinham questões mais graves e ela não sabia como agir. Então, ela também não tinha dinheiro para fazer curso, ela me pedindo, você pode me mandar material de alguma coisa? Tem alguma aula, alguma coisa que você poderia me disponibilizar? Porque ela também não tinha dinheiro, para ela comprar e se capacitar. Tipo... E aí é que nem quando a gente falou lá da questão do ensino público, a forma como é o ensino público hoje é o sistema, porque, por exemplo, essa questão da decoreba aí é o sistema que é, entendeu? Como que você vai mudar isso? Você tem que dar ferramentas para o professor trabalhar. Exato. Você tem Qual que é a matriz curricular hoje? Entendeu? Quais tipos de livros está sendo dado para os professores hoje? Isso. Tudo isso daí é um direcionamento que é dado para o professor. O professor tem que trabalhar aquilo que é dado para ele, entendeu? O professor é o que tem menos culpa nessa história. Sem dúvida. Entendeu? E muitas vezes as famílias o quê? Acabam ocupando o professor. Em cima do professor, E o professor, às vezes, se vira nos 30 para conseguir dar conta de 40 alunos, entendeu? E cada aluno, Mirella, tem sua vivência, cada aluno tem sua família. Tem famílias aí que estão com vários tipos de dificuldades que a gente sabe como é, entendeu? Ou às vezes o filho mora com a avó, ou às vezes o pai tá preso, ou às vezes a mãe é solo. Então, assim, são várias coisas que acabam influenciando ali no ambiente, entendeu? Porque, tipo, ela tem que saber lidar pisando mesmo em ovos ali, né? São muitas famílias disfuncionais como um todo. Isso quando muitos da família também não têm os seus diagnósticos, né? Sim. E também muitas vezes não estão sendo acompanhados. Sim. Então, assim, é aquele teto de vidro absoluto, né, para você caminhar, né? E até adentrando nisso, eu ia perguntar sobre o seu diagnóstico. Sim. Como que veio o seu diagnóstico de autismo? Então, meu diagnóstico, desde pequeno, já tinha alguma coisa assim que eu falava, eu sou meio diferente de todo mundo, assim, né? E aí, quando saiu, eu comecei a fazer o Autismo BR, eu já via que tinha hiperfoco em estatística, rede social e tal. E aí eu comecei a meio que a me identificar em algumas coisas da minha filha lá, né? E na minha família tem uns 8 autistas, né? Falei, caramba, 8 autistas aí. Uma estatística alta, né? Aí eu comecei a ver que eu sou meio diferente também, assim. Você já deve ter percebido. Aí eu falei, Aí eu comecei a fazer live na época da pandemia. Tá. 2020. E eu comecei a fazer live com várias pessoas e tal. Aí teve um psiquiatra que eu fiz uma live com ele. Chama Dr. Guilherme Machado. Aí ele falou assim pra mim, você é autista, hein? Eu tenho aqui com você que você é autista. Falei, é. Aí a gente começou a fazer as consultas e ele acabou fechando meu diagnóstico, entendeu? Isso foi libertador, porque assim, quando eu ia fazer entrevista em emprego, eu dificilmente conseguia. Porque eu sou aquele cara que, literal, acaba falando
o que eu penso e é isso. E essa questão da ansiedade, do literal e tal, coisa do autista, acabava me prejudicando no acesso ao mercado de trabalho. E a partir do momento que eu consegui o diagnóstico, logo em seguida eu consegui o emprego pelo sistema de cotas. Então, assim, é essa equidade que é o essencial, entendeu? E aí eu só consegui isso após o diagnóstico. Por isso que fala que o diagnóstico é libertador. Sim. Hoje o seu emprego como que foi? Então, meu emprego foi... eu trabalho na comunicação interna de uma empresa, né? E aí eu trabalho no sistema de cotas. Então, assim, eu tô lá faz 4 anos. 4 anos. Uhum. E a sua esposa? Da minha esposa, ela é nascida lá em Manaus, né? Eu conheci ela pela internet em 2008, 2009, que eu também não me lidava bem assim, socialmente, de sair e tal. Então eu ficava mais na internet, mais chat, bate-papo da UOL, entendeu? E eu conheci ela por lá, né? Aí ela, conversando comigo, veio morar em São Paulo em 2009. E aí a gente está até hoje, né? Casado. E tem 2 filhos. Tem a Gabriela e o Rafael. O Rafael, ele é surdo, né? Aí ele usa implante coclear. E você teve toda uma luta também para conseguir o implante coclear dele. Sim. Que você conseguiu pelo SUS. Pelo SUS também. Aí o que acontece é assim, ele nasceu prematuro de 31 semanas. Tá. Aí ele ficou internado na UTI lá e tomando vários tipos de antibióticos. Teve 2 tipos de infecção hospitalares e tal, entubado. E nessa daí ele acabou sobrevivendo, mas teve o efeito colateral da perda da audição por conta dos antibióticos que são ototóxicos, né? Que fala. Os 2 ouvidos? Os 2 ouvidos. Certo. Né? E aí ele acabou tendo que fazer... eu comecei a levar ele no SUS mesmo, e aí eu consegui levar ele na Derdic, é o nome do local, lá na PUC, lá, Tá. entendeu? E na Derdic ele começou a usar o aparelho auditivo comum, né? Só que aí fez o exame de audiometria dele, e o aparelho comum dava para ele um ganho de 45 decibéis. O que acontece? Ele escutava o barulho relacionado a uma moto, um liquidificador, aí ele conseguia escutar. Mas uma fala nossa assim, ele não escutava. Aí, muitos pais têm medo de fazer a cirurgia do implante coclear. Falei, não, eu quero que faça essa cirurgia. Falei pra menina a fono da PUC. Falei, não, pode colocar ele aí pra fazer. Porque quando é mais novinho, já faz logo e já resolve, entendeu? Então, Qual assim, que é o medo? É pelo eles procedimento cirúrgico. Isso, normalmente eles mandam esperar um pouco e tal, pra ver como que vai ser. Eu já logo bati o pé e falei, não, vamos fazer essa cirurgia, entendeu? Porque tem pequenos efeitos colaterais que pode ter. Por exemplo, paralisia facial e tal, essas coisas pode acontecer, mas assim, é raro acontecer, né? É 1 a cada 2.000, 3.000 cirurgias. Falei, não, vamos fazer, vamos já resolver isso, que ele precisa aprender a falar. Porque assim, ele fez em Bauru, no Centrinho. E lá eles falavam que uma criança que faz até 1 ano, ela vai ter uma vida normal, que nem eu e você falando assim. Uma criança que faz até os 3 anos, ela vai ouvir e vai entender tudo que a gente está falando. Mas a fala pode ser que ela não consiga adquirir. Se a criança faz com 5 anos... já é muito difícil ela vir a falar. E aí a compreensão dela vai ser diferente. Então, assim, tem toda uma situação aí. Por causa da questão da neuroplasticidade. Da poda neuronal. Então, assim, ele estava com 2 anos ali. Ele fez 2021, ele estava com 3 anos. 3 anos ele estava. Ele fez 2021. Então, assim, ele já estava naquela fase do... A gente... tem que estimular bastante ele para ele aprender a falar. Ele consegue entender o que a gente está falando, mas ele tem que adquirir a fala, né? Claro que se ele tivesse feito logo com 1 ano lá, quando ele colocou o aparelhinho, seria melhor. Uhum. Mas a gente não tinha essa noção, né, Mirella? Então, aquela questão da informação da deficiência. Muita gente não tem essa informação para atingir fora a bolha.
Se a gente soubesse que o implante coclear com 1 ano já teria esse desenvolvimento, a gente já teria, ao invés de usar do aparelhinho normal, já mandado fazer o implante, né? E aí ganhado 1 ano aí em cima, entendeu? Então tudo vai pela informação. Entendeu? Tudo vai pela informação. Vai. E aí fez a cirurgia, deu tudo certo. Deu tudo certo, aí e ele agora tá fazendo as estimulações. As estimulações, isso. Aí ele, como for no SUS é meio difícil, ele tá indo no SER lá, que é a fono lá no SER que ele conseguiu, né? E em cima disso, ele também, a gente está utilizando aquela questão das clínicas escola, né? Da faculdade da Unip, ele também fazia terapia, psicologia pela Unip, entendeu? E aí agora ele foi para a primeira série, né? Com 6 anos de idade, vai fazer 7. Então é dessa forma que a gente está trabalhando nele e buscando outras terapias para ele. E aí eu agora, por conta do Autismo BR, né? Eu tô ali fazendo o quê? Consigo uma terapia, aí eu tento fazer uma parceria com a fono. Ó, você vai, faz a terapia nele, e a gente faz collab aqui e tal. É a forma que eu tenho para fazer com as crianças, sim, né, Mirella? Sim. Então é basicamente isso. Basicamente isso. Eu também, por exemplo, lá, o Arthur não tinha médico. Porque também os médicos, quando eu fui, também me deram cada prognóstico dele. Tipo, umas coisas, não vai falar. Como você faz? Tipo, você tem bola de cristal pra você falar isso? Umas coisas não tem ciência nenhuma. Umas coisas assim. Uma coisa é você dizer exatamente, não tem como dizer se vai falar ou não vai falar. O tratamento é esse, nós vamos fazer tal coisa. Você não tem como, uns adivinha. É que nem quando ele nasceu tomando 10 remédios no dia lá, a médica falou pra mim, ó, prepara a sua esposa que ele não vai sobreviver. Eu vou falar isso pra minha esposa e é a coisa que, tipo assim, a médica fala de forma, como que fala? Tipo, sem filtro e não prepara. Entendeu? Ele já chega falando assim, sem levar em conta o sofrimento dos pais. Não, é umas coisas. E aí fala assim, não vai sobreviver, prepara a sua esposa. Só que eu falei, não, ele vai sobreviver, vai dar tudo certo. Entendeu? Então, assim, às vezes eles dão como falar, uma sentença na família, que às vezes vai ver lá na frente e é totalmente diferente. Quantas famílias aí com a questão do Zika vírus teve microcefalia, hoje em dia a criança consegue ali desenvolver, entendeu? E muitos médicos falavam, essa criança não vai ter condições. Então, exato, então assim... Não trabalha o potencial da criança, entendeu? Não trabalha o potencial. Não. É sempre, né, assim, então eu falei, não, se você não vê nenhum potencial no meu filho, você não vai ser o médico do meu filho. Não dá. Não dá pra gente ter ao nosso lado quem não vê o potencial no nosso filho. Então, tchau. Então, para não ver potencial nenhum, eu vou ficar sem. Muda de médico. Tchau. E aí eu fiquei sem, porque no caso do meu filho em específico, como eu não precisava fazer uso de medicamento, vou ficar sem médico. Dá licença. E aí meu dinheiro é um só. Não multiplica. Se alguém descobrir a fórmula da multiplicação do dinheiro, pode me ajudar, por favor. Então, não dá em árvore, né? Meu dinheiro é um só. Não dava para fazer. Aí eu tenho dinheiro para pagar isso. Então, é isso. Só que vai ter. Não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter isso. Aí, médico foi uma das coisas que não vai ter. E aí, depois também por conta do Altispod, que aí eu tive contato com o Dr. Paulo e pedi para que se ele pudesse atender meu filho, né? Não, sim, claro. E isso muitos anos depois também. Mas ficou sem. Foi uma das coisas que ele ficou sem. E médico aí, foi ter... enfim, sem. E como ficou sem várias outras coisas, porque não tinha especialidade na minha no interior de São Paulo, não tinha na minha região, não tinha... precisa de tal coisa. Não tem aqui. Não tem dinheiro para ficar viajando, não tem nada público nem perto. Não tem. A conta não vai fechar. Meu dinheiro não vai pagar, claro não vai ter. Seguiremos sem. Entendeu? Tipo assim, não dá. É prioridade. Você tem o ideal e você tem o que... E você tem o que tá na tua realidade. Sabe? Tipo...
E é o que eu falo para muitas mães, assim, a gente vai fazer o nosso melhor e isso tem que bastar, porque senão a gente enlouquece. Sim. Senão a gente precisa bastar, senão nós vamos tudo morrer. Aí você vê, linkando isso com a rede social. Qual que é a importância da rede social? Que às vezes as pessoas falam, a rede social não conta nada, não vale nada. Só que aí muda, porque se você pegar 2017 para 2025, olha o tanto de evolução que teve na informação no autismo. Muito. Entendeu? Hoje em dia, quem é lá em 2017, quantas pessoas na sociedade sabiam que era autismo? E quantas pessoas hoje em dia sabem? Sim, entendeu? sem dúvida. E nessa questão de furar a bolha. Agora que nem deve acontecer com você a mesma coisa que acontece comigo. Em 8 anos de Autismo BR, eu nunca ganhei nada com o meu Instagram. Eu faço isso aí simplesmente para quê? Para levar a informação para as famílias ajudarem, entendeu? Às vezes o que eu consigo é o quê? Essa questão de que eu falei de parceria para conseguir uma terapia para minha filha, alguma coisa assim do tipo. Mas que nem publicidade, eu sou o primeiro a falar, Mirella, eu vou oferecer uma publicidade que vai realmente ajudar a família ou vai enganar a família? Eu vou usar daquela publicidade, eu usaria daquela publicidade comigo na minha casa ou não, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter uma ética, eu tenho que ter uma decência na hora de eu pensar. Eu vou usar joguinhos no meu Instagram? Entendeu? Totalmente. Quantos Instagrams você já viu de autismo aí jogando coisa de joguinhos aí? Eu já vi. Nossa, então, um monte. Então, e aí, como que é que você vai pensar aquela família que é carente só recebe luas? Exato. Entendeu? Você vai... Você vai oferecer aquilo para ela? Você vai oferecer um médico que é charlatão? Ou você vai oferecer uma terapeuta que é charlatão? E aí você não vai pensar e não vai descobrir, pensar o histórico da pessoa? Entendeu? Então é muito difícil você chegar e você querer firmar uma parceria de publicidade porque você tá lidando com pessoas. Entendeu? Claro que eu entendi. Por isso que eu continuo cheio de boleto para pagar. Não, nós é assim, né, Mirella? A gente vai pensar o quê? Né? Todo o histórico de credibilidade que foi criado. Imagina o Autism posta uma coisa lá. Exatamente. Entendeu? Justamente. O Autism BR posta alguma coisa e a pessoa fala, pô... E a gente, é o que eu digo, assim, a gente pode até errar por desconhecimento. Sim, pode porque acontecer. Porque a gente vai enganado. Humano, né? Porque a gente é enganado. Sim. Mas, assim, sabendo, a gente conhecendo, a gente entendendo, não dá. E, assim, o neutro também não dá para ser. Porque a gente tendo conhecimento, você tem que se posicionar. Porque o tendo conhecimento e ficando neutro, isso também é se posicionar. Sim. Então, assim, ganhar com os perfis, a gente não ganha, a gente só ganha dor de cabeça. Só dor de cabeça, é verdade. É só o que a gente ganha. A gente ganha dor de cabeça. Porque não dá. Por isso que quando eu tentei e quero tentar o Furando a Bolha, é que, assim, eu preciso fazer publicidade e eu quero, se você quiser anunciar no Autospod, não sendo do autismo, a gente vai super conversar. Porque é o único jeito. É lógico. Porque dentro do autismo não dá. Eu sempre fico com conflito de interesse. Claro, isso acontece. Porque, assim, às vezes... Por isso que eu fiz edições especiais com clínicas e sou super feliz de ter feito, que são clínicas que eu gosto muito, mas ainda assim tem que ser edições especiais, porque é pontual, sei lá, 10 episódios, encerra. Eu não quero me vincular ao Autospod, nenhuma clínica para todo o sempre ou além. Sim. Nenhum, assim... Aí vem... O IEPSIS é uma instituição que eu sou muito feliz de ser vinculada e ter um vínculo longo, porque tem um propósito, né, alinhado com o Dr. Paulo Liberalice e Emília Gama, que são amigos pessoais hoje. E aí, assim... Porque, no geral, eu mais falo não do que sim. Porque chegam muitas clínicas que eu não vou anunciar porque eu não colocaria meu filho. Então, cursos que eu não vou divulgar porque são ruins, desculpa. Não, livros que eu não vou divulgar porque são ruins, também porque desculpa. E muita coisa ruim que eu também não vou. Ou então, coisas que são bacanas, mas que são mães que estão tentando
divulgar alguma coisa delas e que eu divulgaria de graça. Eu também não tenho coragem de cobrar porcentagem em cima daquilo. Então, daí eu ajudo também. Então, aí eu não consigo, não é. Aí, então, por exemplo, você quer patrocinar aqui? iFood, Samsung. Insider, entendeu? Insider zero, não é? Tá fazendo um monte aí, pô, de podcast, pô. Zero conflito com marcas aleatórias. Eu ia falar, mas aí você falou... Mas zero conflito, tipo, fora do nosso mundo do autismo, zero. Dentro do nosso... Aí a gente vai caminhando para se fortalecer, entende? E fazer indicações e parcerias de crescimento legal, mas... Porque, de novo, a gente que é pai, mãe, que vive isso, se a gente tá de corpo e alma nisso, a gente vai ter sempre esse conflito. Então, e aí o que acontece? Você sabe por que tem essa falsa pensamento de mito que autismo está na moda? Eu vou te dar uma estrutura aí, você vai falar, pô, é verdade. O que acontece hoje em dia? Aparecem esses falsos coach na internet, terapeutas que falam baboseira na internet, falam lá que o autista, ele é isso e aquilo, aí a pessoa fala, aí agora todo mundo é autista. Aí agora aí, tá vendo? E tal. Ou às vezes levar alguma informação, a pessoa fala, ai, eu me identifico como autista tal, entendeu? De forma identitária. Não tem. E aí esquece de todas as questões que passam por menores do autismo, não leva todas as nuances. E aí acaba que quem não tem essa informação do autismo ainda vai ouvir essas pessoas, que muitas vezes essas pessoas têm dinheiro, às vezes essas pessoas têm um poder maior que nosso lá na internet, e chega essa informação mais rápido do que a gente, e aí leva uma visão distorcida do autismo na realidade, entendeu? E aí o que acontece? Muitas pessoas falam, isso aí não é autismo, isso é birra. Esse autismo está na moda, todo mundo tem. Eu vi tal lugar lá falando sobre autismo, que o cara fala que ele é autista, mas que não tá nem aí, não sei o quê. Não tô falando nomes, tô falando assim um exemplo que só para vocês verem, acontece. E aí descredibiliza a nossa luta, né? Isso, porque muitas vezes as pessoas que se dizem famosas fazem isso, e isso acaba sendo um retrocesso muito grande para a comunidade, entendeu? Quantas vezes aí você viu aí famosos fazendo isso aí? Entendeu? Eu já vi. Você já deve ter visto, todo mundo já viu. Sim. E isso acaba prejudicando principalmente os autistas, pô. Porque às vezes pensa que o autista nível 1 é o leve, mas não é. Passa por uma crise de ansiedade, passa por uma depressão, passa por um problema de acesso ao mercado de trabalho, como eu falei, passa por um problema na família, entendeu? Tudo isso, a cobrança em cima do autista nível 1 é muito maior, né? É que essa palavra leve, ela acabou sendo... eu falei leve entre aspas, né? Não, eu sei, mas é porque a gente que vive o autismo de verdade, a gente sabe que essa palavra leve, ela não retrata de perto o que é. Então, para esses que ficam romantizando, achando bonitinho ser autista, eu só queria falar para passar uma semana lá na minha casa, só para ver a rotininha leve, bem glamourosa, bem glamourosa, para ver se mantém a opinião. E esse, entre aspas, racha que poderia haver entre a comunidade de autistas nível 1 contra pais, mas não existe. Isso aí eles estão jogando isso. Porque a realidade, cada um compartilha da sua dor e cada um e unidos que vão conseguir políticas públicas, entendeu? Unidos, né? Unidos. Não existe isso, Mirella. Como que eu vou chegar para você, você é mãe de autista, eu sou autista nível 1. Você não vive o que eu vivo, entendeu? Você não tá passando o que eu tô passando. Como que eu vou falar isso, sendo que o que a Mirella conseguir de evolução pro filho dela, eu também vou ter isso para mim? Aonde que tá passando que é a questão que tá tendo briga de rivalidade? Não existe isso. Não. As pessoas... mas o que não deve existir. Não deveria. Não deve existir. Não deveria. Entendeu? Isso. Porque se uma pessoa consegue uma conquista, ela automaticamente respinga no outro.
não deveria existir. Isso, não deveria. É isso. Na minha casa, em tese, na minha casa, e na sua também, você tem aí o autismo leve, entre aspas. E a minha filha é no nível 2 e no nível 3. Então, em casa eu também tenho. Entendeu? Os níveis. E até porque isso oscila. E também esse grau de suporte, ele é super questionável a ponto de vista biopsicossocial. O que é considerado? Sim. No que você vai considerar o suporte para você falar? E as entendeu? barreiras, quais são? Exato. Então, assim, para você dar exatamente essa nomenclatura... Sim. Né? Então, assim, não deveria haver esse racha, mas toda essa romantização que está tendo, né, faz com que a gente... Estereótipos, né? Você sabe, né? Total. Muitas vezes acontece do quê? A de estereotipar o autista, entendeu? E aí 2024 foi uma bomba pra gente, né? Porque foi, assim, um ano muito triste pra nossa comunidade como um todo. Porque... A questão da floresta, a questão do VPC. Foi, gente, meu Deus do céu, um desmonte pra nós, assim, direitos na saúde, da educação, uma tristeza atrás da outra. E tudo o que abriu portal para tudo isso aí foi justamente essa questão do jeitinho de ser, essa questão de falar que, né, não querer comparar com uma deficiência, ou de falar, não, que é um capacitismo, você supor que o autista precisa de um suporte, ou não querer fazer essa equiparação, e essa cisão que foi criada. Então, todo mundo perdeu com isso. Então, a gente precisa se reposicionar. Ah, sim, claro. É a questão da avaliação biopsicossocial. Se a gente for pensar, hoje em dia, a gente tem um laudo médico lá com o CID, a gente consegue os nossos direitos. Beleza? É super importante isso. Sim. Entendeu? E eu acho que o laudo ele não tem que sobrepor. Não, a avaliação não tem que sobrepor o laudo. Uhum. O laudo ele é o mais importante. A gente não consegue fazer nada sem ele, né? Entendeu? Ponto. Uhum. Um médico vai lá, deu o laudo, concede, você tá lá laudado. Uhum. Agora, o que eu acho perigoso da avaliação biopsicossocial é se eles querer fazer isso para querer remover os direitos. Claro, entendeu? que isso é super perigoso. É isso que é a questão. Porque fica um negócio extremamente subjetivo. Totalmente, entendeu? Que porque, aí, por exemplo... da cabeça de cada um, pensa. Aí vamos imaginar a avaliação biopsicossocial, se fosse pensar ali na estrutura dela, seria ideal, entre aspas, né? Não tô nem dizendo disso, eu tô falando assim, para você pensar em graus de suporte. Sim. Se falar de nível 1, nível 2, nível 3, o suporte. Para avaliar ali o suporte ali. Não, até pra gente mesmo, eu tô falando entre nós, tô nem dizendo ali de políticas públicas. Uhum. Porque eu pensei até no meu filho, quando eu vou dizer se ele é nível 1 ou nível 2, por exemplo. Sim. Meu filho... ele tem uma seletividade alimentar muito importante e que impacta em questões estruturais da nossa rotina. Sim. A questão da alimentação, ela é algo central. Então, isso eu diria que ele é nível 2 de suporte por conta disso. Porque a gente sempre tem que fazer uma estruturação por conta disso. Uhum. Mas, na escola, ele não precisa de suporte, ele fica na casa de amiguinhos, ele tem a fala complexa desenvolvida. Então, você pensando nesta parte, você pode olhar o Arthur e dizer que ele é nível 1 de suporte. Então, dizendo nessa questão. Assim, então, você vai fazer uma avaliação de alguém pelo nível de suporte, ela não é tão simplista. Não, lógico que não. Então, assim, do que você vai considerar nível 1 de suporte? Então, muitas pessoas olham para e falam, mas o Arthur é leve, né? Nível 1 de suporte, porque ele já foi 2, 3. Uhum. Então, e hoje eu não sei se eu não posso classificar ele ainda no nível 1, apesar de todos os ganhos de fala e socialização, porque nós temos essa questão ainda da alimentação dele muito forte. Claro. E ainda é muito central. Então, dizendo isso, e até, por exemplo, o meu marido, em tese, nível 1 de suporte, em tese, porque meu marido ele teve uma piora muito grande ao longo dos anos com a questão de depressão dele, com a questão funcional mesmo, inclusive no trabalho, de suporte mesmo. Então, não sei se hoje eu colocaria meu marido em nível 1 de suporte. Sim. Então,
foi mais refletindo nisso, assim, sabe? Sim, é verdade. Mas é que nem a gente tá falando da avaliação, só pra eu puxar isso aí. Porque, por exemplo, vamos imaginar no SUS, ô Mirella. Quem que vai fazer essa avaliação? CAPS, eu acho, né? CAPS, que é a parte psicológica, o médico lá, o neuro, e o CRAS, que é o social, certo? Assistente social. Se você colocar a avaliação do CAPS, que eu já falei que normalmente eles não querem dar o diagnóstico porque quer rotular. O médico no SUS, vamos ser prático que nem o autista gosta de ser? Sim. O médico no SUS, ele atende cada 20 minutos um paciente. Se ele atende 9 horas por dia, são 3 pacientes vezes 9 dá quanto? 27. 27 vezes 20 dias úteis no mês vai dar 540 pacientes que ele vai atender no mês. Nós sabemos muito bem que autista com menos de 5 anos de idade não é nível 1 de suporte, é nível 2 ou 3. Concorda comigo? Sim, em absoluto. Quem vai lá levar o filho lá para passar no neuro, vai levar uma criança de menos de 5 anos. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o médico vai dar laudo para 540 pessoas nível 2 e 3 de suporte? Ele vai colocar lá nível 2 e 3 de suporte para todo mundo? Deveria. Deveria. Com certeza absoluta. Isso sim, pela ciência. Eu não tô contestando o médico, não é isso. Mas e aí, como vai ficar? Entendeu? Tem que colocar para todos os 540. Não tô falando que vai ser 540 autistas que vão passar lá. Pode ser qualquer outro tipo de deficiência. Mas e aí, como que fica? Entendeu? Porque aí já vai ter passado o CAPS, que eu falei, vai ter passado o médico, que eu falei, e o CRAS, que é assistente social. Aí vai lá, passa lá, seu filho tem potencial, seu filho não rotula seu filho e tal. E aí vai pegar a avaliação, vai levar lá no NSS para conseguir o LOAS, como vai ser. Aí vai falar o quê? Ah, não tem, ele é funcional, não precisa não e tal, entendeu? E aí o que está acontecendo hoje em dia? O carro lá, isenção de PVA, já caiu para nível 1 de suporte. Cartão de estacionamento, só quem tem mobilidade reduzida. Aí eu tava batendo a tecla, ô Mirella, você tem seu filho. Imagina, que é negócio de sensorial, seletividade. Imagina um autista que ele não tem problema de mobilidade e ele tem problema de sensorial com aglomeração e barulho. Aí ele vai no mercado. O carro tem que parar lá nos cafundó do Judas lá. Aí pega, o autista vai lá dentro do mercado, passa aquela questão ali sensorial e sai do mercado em crise. Aí ele tem que não pode parar na vaga que é prioritária. E aí ele tem que mudar por todo o estacionamento em crise. Aí vão entrar naquela ideia, mas o autista não precisa ir lá no mercado passar por essa questão. Então quer dizer que vai enfornar o autista de novo, como antigamente era guardado dentro de casa? Não vai poder sair? Entende como que isso é um retrocesso gigante? Sim. Né? E as pessoas não estão falando disso. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Entendeu? Então, assim, já passou. Eu já falei aí do isenção de PVA, da isenção do carro, da compra do carro. Um autista tem problema com o transporte público. Ele não tem direito, ele às vezes é só por ser nível 1, mas ele tem problema sensorial com transporte público. E aí a questão, a família às vezes quer comprar um carro e ele não vai poder. Entendeu? Ou vai ter que pagar Uber toda hora para ir. Entendeu? Então, assim, tem várias situações, entendeu? Que nem aquela questão agora que professor individualizado só para autista nível 3 e autista nível 1 vai ter que dividir com 5 alunos lá que falou. Sendo que não precisa ser não precisa ser da mesma sala. O que acontece? Tem um autista na sala A, um na sala B, um na sala C. Como que o professor vai conseguir dar conta de ir nas 3 salas lá, ver os autistas como que tá e tudo? Pelo que eu saiba, a gente não é onipresente ainda, né? Entendeu? Há esses retrocessos que acaba meio que revoltando a gente, né? Não sei o que você acha. A conta não fecha, né? Não, a conta não fecha, Fernando. Não adianta. Entendeu? Não fecha. Porque, assim, se a avaliação biopsicossocial fosse utilizada para essa questão que você falou, ótimo. Agora, se for para retirar direitos... Não pode. Não pode. Você entendeu? Não tem como. Isso dos graus de suporte, penso que, vamos supor,
É porque o médico, ele não vai poder considerar... Mas o médico, quando ele vai avaliar o grau de suporte, o que o médico ele avalia? Quais são os critérios? Eu não sei. Então. Mas aí o médico, Mas fica na mão do com médico. essa questão da avaliação, ele vai pedir para vir os 2 laudos primeiro para ele, para depois ele fechar. Normalmente ele faz isso, né? Ele faz isso? Normalmente o neuro falava, me vê uma avaliação neuropsicológica, vem na minha mão e tal. Só que aí vai dificultar o acesso ao diagnóstico para quem é do SUS, entendeu? Não Porque pode. se hoje em dia você demora 2 anos para você passar no neuro... Não pode. Imagina o neuro chegar para você e falar assim, ó, daqui 6 meses você me traz a avaliação tal e tal. Aí já passou quantos anos da criança? 5 anos? Não pode. Aí acabou com a neuroplasticidade da criança, entendeu? Não pode. É isso que tá acontecendo. Assim, que tá acontecendo não, que vai acontecer. Sim. Porque... Não pode. Porque, de novo, entre o ideal... Não, e o da prática, teoria e prática. E eu nem tô dizendo que é o... eu nem tô pleiteando. Veja, quando eu ainda falei sobre isso, eu tô dizendo só... Porque quando a gente tá falando hoje de grau de suporte, tá a casa da mãe Joana. Sim. E é justamente do jeito que tá... que a gente fica vendo um monte de atrocidades. Precisa uniformizar. Sim. Ó, quem tem... Então, assim, hoje o laudo médico, ele é soberano e acredito que precisa ser. Principalmente porque no sistema de saúde pública já é burocrático da forma que tá. Isso de ter que ser especialista também, acho também... confusíssimo. Eu falei dos 540 por causa da pressão que ele vai sofrer em cima, né? Porque 540 laudos... Isso, por exemplo, quem faz... O clínico geral precisaria ser abrangido, precisaria ter uma especialização maior para quem faz... Pediatra, quem faz puericultura. O primeiro atendimento ali das crianças, porque você precisa abranger. A triagem ficar ali. sendo só pro especialista, não dá, essa conta não vai fechar. Se hoje a média de tempo de espera é 2 anos, vai para 4, 5, 6. Não dá. Então, e aí você colocar mais pessoas, ter que passar para mais avaliações, aí você tumultua em absoluto. Tem que ser uma pessoa nesse atendimento e assim... E vamos falar que eles vão regulamentar um local só para fazer tudo isso, essa avaliação total. Você acha que vai como vai ficar essa fila? Não. Entendeu? Não naquele local vai ficar as 3 coisas, social, o psicológico e o neuro. Vai ficar só naquele local. Imagina quanto tempo vai demorar, Mirella, para conseguir uma vaga. Não tem como. Não tem. Não, por isso que precisa ramificar. Você precisa capacitar de novo. O laudo tem que ser. A gente precisa de mais pessoas, de um número maior, sabe? Assim, para conseguir atingir toda essa contingência que a gente tem. Você dizer o que o laudo tem que ser? Não, que o laudo ele tem que ser mais importante que a avaliação. Sim. Entendeu? Claro que hoje em dia tem que ter o cuidado, porque às vezes a pessoa pode ser laudada e às vezes ela não está no espectro. Acontece. Tudo bem, mas pode acontecer, mas aí é aquela questão de... Aquele que não pode ser prejudicado. Aquele que não pode ser prejudicado. Por conta disso. Isso. Tem que ter uma regulamentação em relação a isso. Beleza. Entendeu? Agora, quem vai ser prejudicado nisso daí? As pessoas mais carentes. Entendeu? Por que eu bato nessa tecla? Imagina uma pessoa... Ó que ponto pode chegar, que é o povo brasileiro. Estou pensando lá na frente. Hoje em dia, nível 3 de suporte tem professor individualizado, concorda? Que apareceu lá a matéria falando sobre isso, não foi? Beleza. Imagina uma família rica, abastada. A pessoa tem um filho numa escola particular. Lá, vamos colocar a mensalidade de R$2.000 no mês. Aí ele faz lá e ele tem a possibilidade de fazer uma avaliação biopsicossocial, neurológica, pelo convênio. E ele faz de uma forma ali robusta, falando, meu filho é nível 3. Não estou falando que ele forjou, não é nada disso. Estou falando que ele teve a oportunidade de conseguir fazer aquele laudo preciso. Sim. Que é coisa que quem é pobre não vai conseguir fazer preciso. Então, vamos falar que aquela família que tem dinheiro conseguiu fazer. Isso. Ele vai pensar o quê? Na escola lá, não tem um professor individualizado na escola particular. E eu pago 2.000.
Na escola pública eu vou ter um professor individualizado e é de graça. Você acha que ele vai fazer o quê? Eu falava, vou colocar meu filho na escola pública lá, meu filho vai estar o tempo todo do lado da professora, entendeu? E quem que vai perder essa oportunidade de ter esse professor individualizado? Quem é mais carente, entendeu? Muita gente fala assim, o rico não vai querer colocar o filho na escola pública. Beleza, mas eu tô dando um exemplo só. Quem disse, imagina, quem disse, hoje em dia, quando a gente fala de questões de deficiência, hoje em dia a escola pública, muitas vezes, ela é uma opção melhor do que em escolas particulares. Sim. Se a gente, às vezes, se você vai falar de ensino municipal, às vezes a escola do município pode ser muitas vezes melhor. Sim. No estado já começa a ficar um negócio mais difícil. Mas você não vê a USP aí? Quantos alunos aí que é de ensino particular aí a vida toda consegue vaga na USP? Sim. Entendeu? Isso acontece, isso aí é o quê? A maioria é pessoa que é rica. Quando a gente pensa em universidade, aí por sim, universidade só tem... Por isso que eu sou a favor da cota social. Só tem... O que é a cota social? O cara fez a escola, a vida toda na escola pública, ele tem a cota social para entrar na faculdade. Sim. Porque na faculdade, universidade pública, ela só Entendeu? tem quem estudou em cota escola social. particular. É isso aí, que eu penso dessa forma. Ó, metade das vagas da escola, da faculdade pública vai ser para quem estudou escola pública a vida toda e ganha até tantos salários mínimos. Beleza, concordo totalmente. Entendeu? Por quê? O que a pessoa só passou consegue a vida... entrar na universidade ali. E aí cai tudo vestibular. naquele sistema que a gente falou de como é de decoreba, pô. Na escola particular não é decoreba. Na escola particular a pessoa realmente aprende aquela matéria. Sim. Entendeu? E aí na hora da disputa ali de vagas do ensino... Entendeu como uma coisa está interligada com a outra, ô Mirella? Uma coisa está interligada com a outra, pô. Sim. Totalmente. Sim. O nível de competição ali é totalmente desigual. Não dá. Entendeu? Fernando, eu queria agradecer demais a oportunidade de você estar aqui para esse nosso bate-papo. Espero que tenha gostado. Eu tenho certeza que sim, porque a gente poderia conversar ainda muito, muito mais. Sim. Né, assim, espero que a gente tenha oportunidade de mais vezes. Pode chamar, agora sim, sabendo aí. que você é aqui de São Paulo e agora eu gravando em São Paulo, porque antes eu no interior ficava mais difícil, porque eu estava ou no interior ou em congressos. Mas é agora que eu tô gravando aqui em São Paulo. Não, mas pode contar comigo aí. A próxima vez a gente faz parte 2, parte 3 aí. Né, para bater o papo. Às vezes mais bate-papos coletivos também, trazer outras pessoas pra gente, né, e trazendo reflexões aí, que eu acho que é sempre importante. Mas eu agradeço muito a sua participação. Mais do que isso, agradeço a sua contribuição para a nossa comunidade, que, de novo, seu canal, seu perfil, seu espaço. Venho bebendo dessa fonte já há muito tempo. O diagnóstico do Arthur veio em 2019. Então, quando veio, já tinha o Autismo BR. Então, também era uma fase que eu estava muito sozinha, muito perdida. E uma fase também que tudo era mato. Tinha quase que nada, na internet. Né? Então, assim... eu agradeço muito tudo que você tem feito e me inspiro muito. Viu? Obrigada de coração. Muito feliz de ouvir isso daí de você, Mirella. E sabe que é recíproco. Eu gosto bastante de você e admiro bastante o seu trabalho. Tudo que você está fazendo. Tá saindo fora da bolha mesmo. Tomara, tô tentando. E tá chegando aí em todos os cantos aí. Tô tentando. E contem sempre comigo. Eu agradeço. Todo mundo de nós, dentro das nossas possibilidades, a gente ir tentando um pouquinho. A gente vai tentando fazer o que pode dentro dos das nossas possibilidades, né? E contribuindo para preencher esses espaços, porque... se a gente se cala, vão ficando o quê? Os coaches, não é mesmo? Vão ficando o pessoal que vai romantizando a coisa. Então, aí a gente tenta como pode. Aí fala lá, hoje em dia o autismo tá na moda, né? Isso, aí a gente vai deixar no espaço o pessoal falar besteira aí. Então, obrigada mais uma vez, viu? Tá bom, então vamos junto aí, que precisar pode chamar. Obrigada, tá? Nada. Você que tá aí, se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, já deixe seu joinha, curte e compartilha. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.